Boa noite. Vamos continuar em nosso estudo do Sermão da Montanha, esses maravilhosos ensinamentos que foram coligidos para facilitar a nossa apreensão dos ensinamentos mais preciosos, mais necessários para a orientação da nossa vida como buscadores espirituais. E o mestre, como todo divino instrutor, sabia aquilo que era e é mais importante para direcionar a nossa atenção, a nossa vida para o caminho da libertação. Libertação do sofrimento, libertação da ignorância que nos prende a esse mundo de matéria. E, consequentemente, desenvolvermos a capacidade da luz, do discernimento, sermos capazes de avaliar a cada passo do caminho aquilo que é importante e aquilo que é secundário. É tão difícil na nossa vida diária, no mundo material, buscarmos o espiritual. O material está ao nosso redor o tempo todo, exigindo nossa atenção. E nós precisamos ter muita determinação para focarmos no objetivo último de nossa vida, que é redirecionarmos a nossa mente, os nossos valores, os nossos condicionamentos, para que o nosso comportamento resultante venha a nos facilitar nessa jornada interior de transformação do homem velho no homem novo, o homem que estava focado no mundo externo, material, e agora se dá conta que esse mundo material externo é a escola da vida, aonde nós passamos a discernir aquilo que é útil, aquilo que nos segura nesse mundo e não nos facilita a expansão de consciência que nos mostra, que nos dá o exemplo de que somos todos um. Isso é tão difícil porque tudo no mundo material nos puxa para a matéria. E o nosso objetivo é viver no mundo sem ser do mundo. Palavras sábias que foram proferidas, mas nem sempre a gente se dá conta disso. Nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia com os valores desse mundo que nós temos dificuldade de questionar, reavaliar, para, com sabedoria, sabermos nos orientar passo a passo na vida do mundo, fazendo o bem externamente e nos direcionando para transcendermos o mundo em nossos objetivos, mas vivendo nesse mundo, sendo coerentes, honestos, no cumprimento de nossas obrigações assumidas com família, com emprego, com outros
compromissos assumidos anteriormente, mas tudo com sabedoria, com discernimento, e encontrarmos o necessário equilíbrio entre todos aqueles objetivos que clamam pela nossa atenção, a nossa dedicação. É por isso que o objetivo último da jornada é nos tornarmos mestres de sabedoria e compaixão. Então, vocês gostariam de fazer alguma colocação, alguma pergunta antes de prosseguirmos com o nosso estudo? A nova justiça é superior à antiga? Então, vamos lá. Jesus disse, com efeito, eu vos asseguro que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, Jesus, com essas palavras, provocou a ira dos detentores do poder. Nós vemos no nosso mundo como os detentores do poder, não só no Brasil, mas em outros países também, são muito rigorosos em manter seus privilégios, sua capacidade de fazer valer os seus interesses. Então, isso, assim como nós verificamos atualmente em nosso mundo, era a mesma coisa nos tempos de Jesus. Jesus, então, estava como que pregando uma revolução diretamente com os interesses dos detentores do poder. E ele dizendo que, se seguirmos a justiça dos escribas e fariseus, não entraríamos no reino dos céus. Justiça geralmente significa atitude e comportamento moral. Então, justiça não se referia exatamente a códigos, mas sim a atitude das pessoas e o comportamento moral delas. E por que ele dizia isso? Porque ele apontava que os escribas e fariseus geralmente obedeciam à letra da lei, as minúciazinhas, aquilo que era voltado para o exterior, que podia ser visto, que podia ser cobrado por parte da população. Você não está fazendo as abluções da mão de forma correta, você não usa o suficiente de água, não passa a água atrás da mão, não leva até o cotovelo, toda uma série de minúciazinhas materiais, sem atentar, sem dar um foco naquilo que é essencial, que é aquilo que redireciona a vida do ser humano para os objetivos espirituais. Então, Jesus estava nos chamando a atenção que não queremos um estado de coisas que todo mundo obedece aos detalhezinhos da lei mosaica, que tinham nada menos de que 613 preceitos. Eu tenho uma certa dúvida que, se nós vivêssemos naquele tempo, nós teríamos dificuldade para decorar esses 613 preceitos. Mas vamos deixar isso aí como sendo algo cabível e realizado pelas pessoas naquele tempo, e
nos tempos modernos, se fosse o caso de imitarmos os escribas e os fariseus. Então, Jesus dizia: os escribas e fariseus geralmente obedeciam à letra da lei, os preceitos externos, porém eram orgulhosos e sem compaixão. Características que alimentam a hipocrisia e a falsidade, que são, como nós sabemos muito bem, barreiras intransponíveis para a iluminação. Aqueles que são hipócritas e falsos não vão progredir na vida espiritual. E era o que Jesus sacudia aqueles que ouviam os seus preceitos, mudar o comportamento social e moral das pessoas é muito difícil. E Jesus, nesse sentido, era um revolucionário. Jesus alerta seus ouvintes sobre a hipocrisia dos escribas e fariseus quando disse: fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Isso é terrível, não só naquele tempo, mas nos tempos atuais, em que vemos tantos pregadores, tantos dirigentes de agremiações religiosas que fazem todo um treinamento, inclusive impostação de voz, para falar de uma forma que seja bem impactante para as massas. E isso é treinamento do gogó, que não tem nada a ver com vida espiritual, voltado para o mundo exterior, de fazer uma impressão, ser um influenciador. Eu ainda estou para aprender o total significado desse novo ente social, o influenciador, mas deve ter alguma coisa como influenciar as massas. E influenciar as massas geralmente tem a ver com os objetivos das massas, não daqueles poucos que estão buscando a autotransformação, que é sinônimo de vida espiritual. Então, temos que aprender a dizer e a fazer, apresentar o nosso exemplo de transformação. Porque dizer que a gente deveria fazer isso é muito fácil de dizer. O que a gente precisa é dizer e fazer para que o nosso exemplo arraste as pessoas, demonstrando que isso é possível, o que está sendo pregado é possível de ser colocado em prática, e quando é colocado em prática, transforma as pessoas de tal maneira que a vibração delas passa a atrair as pessoas, como era o caso com Jesus. Verdade? Agora eu vou dizer uma coisa que é talvez um pouco chocante. Jesus atraía e repelia pessoas. Atraía aqueles que estavam buscando a verdade. Repelia aqueles que estavam comprometidos com a ordem social e valores de seu tempo. Então, os escribas e fariseus, aqueles que estavam inteiramente voltados para os valores da sociedade do seu tempo, esses ficavam apavorados com as coisas que Jesus dizia,
Por isso que apareceram pessoas que queriam a morte de Jesus. Então, os grandes transformadores, aqueles que trazem uma mensagem de transformação comportamental e mudança de valores sociais, esses vão atrair aqueles que têm uma vibração especial voltada para o alto, voltada para a busca, e vão encontrar grande resistência, na verdade, grande oposição daqueles que estão comprometidos com os valores da sociedade do seu tempo. Além das falhas de caráter, de hipocrisia e falsidade, está a atitude de obter vantagem. Esse é um ponto de capital importância. Como nós vemos em certas agremiações religiosas, ou supostamente religiosas, até poderíamos questionar, em que seus líderes, obviamente, estão em busca, principalmente do dízimo. Estão buscando um proveito, algo de proveito próprio. Então, obter vantagem é o oposto da atitude espiritual. Tudo aquilo que nós fazemos na vida para o bem do outro é para o bem do outro, não é para tirarmos selfies que nós estamos fazendo caridade, para colocarmos nas nossas redes sociais, lembrando que nós somos do partido tal e somos candidato a tal e tal coisa. Então, essa atitude de servir de forma altruísta, visando sempre de forma natural o bem das pessoas e sem absolutamente nenhuma vantagem, nenhuma impureza de coração. Nós vamos voltar a esse ponto sob outro prisma daqui a pouco. Porém, com relação aos escribas e fariseus, o mais importante é que eles esqueciam do primeiro e maior mandamento: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De todo o teu coração, de tua alma e de todo entendimento. Isso aqui só realmente um sábio instrutor lembraria-nos disso, porque as pessoas têm diferentes entendimentos do que é a vida espiritual, o que é servir a Deus, amar a Deus. Cada um de nós aqui, eu tenho certeza disso, tem um conceito do que é o amor a Deus diferente do outro. Algumas pessoas têm uma imagem de Deus personalizada, outras de Deus como espírito, outros de Deus como tudo, o todo, visível e invisível. Então, cada um vai ter uma atitude de doação de amor a Deus. Amor é querer o bem, querer estar em sintonia com a pessoa, com o ser amado, com o amado. E, portanto, vai depender do entendimento de cada um, mas temos que ser verdadeiramente honestos, coerentes em nosso comportamento com o nosso entendimento interior. Então,
os escribas e fariseus, tudo indica que não estavam sintonizados com o primeiro mandamento, mas também não estavam, como se isso não bastasse, não estavam sintonizados com o segundo mandamento, muito semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em virtude da atitude elitista e interesseira dos fariseus e escribas, eles não eram compassivos com o seu próprio povo. É dito em outras passagens bíblicas que eles colocavam um grande peso nos ombros do seu povo e não cumpriam aquilo que eles pregavam. Então, é muito importante a gente estar sempre sintonizado com a verdade, com aquilo que se busca e sermos coerentes. Aquilo que a gente prega, a gente deve procurar com todo o empenho fazermos nós mesmos, em primeiro lugar, para servirmos de exemplo de que isso é possível e que traz grande progresso interior na nossa jornada espiritual. A realização espiritual e os mais altos padrões de conduta precisam andar de braços dados. Realização espiritual e padrões de conduta. Se um deles não estiver presente, é porque nenhum dos dois está presente. Então, atenção, cuidado com os falsos profetas. Toda a sabedoria consiste em que o homem espontaneamente harmonize a sua atitude subjetiva com a eterna e indestrutível realidade objetiva do universo, que sintonize o seu pequeno querer e agir com o grande querer e agir de Deus. Deus certamente tem um objetivo em toda a sua criação. Como a gente não consegue abarcar o escopo de toda a criação de Deus, vamos limitar esse escopo à família humana. Então, com relação à família humana, Deus tem um propósito. Então, nós devemos buscar orientar a nossa busca, o nosso comportamento, as nossas aspirações com aquilo que a gente venha saber sobre o propósito divino para com a família humana, pelo menos. A grande lição desse ensinamento é que é impossível fazer qualquer progresso espiritual a menos que procuremos honestamente viver de acordo com nossos princípios. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Raul, Pois, Dorival. Dorival, Pois não. me chamou bastante atenção sobre a realização espiritual e o padrão de conduta. Ela está bem ligada ao todo entendimento, porque cada um no seu processo, né? Para um, pelo que eu acompanho, né? E vejo as dificuldades que eu converso, né? Com outras pessoas, o querer é tão grande, você acaba até errando por querer ser tão bom. Aí você buscou um padrão com muito valor.
no final você acaba errando e criando o mal que você não via. O outro é firme de tal maneira que não deixa passar nada. E aí ele é muito duro, é muito áspero, né? Então ele passa a ser injusto. Até que um dia alguém na vida, a vida mostra, né? No tempo mostra que tinha que ser daquele jeito, né? Então, quando fala na realização espiritual e o padrão de conduta, se um deles não está batendo, a gente volta lá atrás e começa a pensar, será que o meu entendimento fica difícil? Que processo é meu, o meu, né? Que, diferente do outro, um vai me lindrar e o outro vai, vai entender, e aí nós vamos criando uma malha difícil de administrar, porém, cada um, eu entendo que cada um tem que agir conforme sua consciência mesmo, né? Não dá para ter um padrão, né? Verdade, Dorival. Esse é um ponto muito importante que foi ótimo você trazer à baila isso, porque todos nós estamos na escola da vida para nos tornarmos cada vez mais sábios e cada vez mais compassivos. Mas nós estamos num processo de aprendizado. Esse aprendizado não tem anjos e grandes seres de luz ao nosso lado, dizendo o tempo todo: faça isso, não faça aquilo, porque o objetivo da vida é que nós nos tornemos como seres de luz para nós mesmos. Nós temos já em nós o Espírito Santo, que é aquela voz de Deus em nossa consciência que traz do alto a orientação para a nossa vida. Nós temos que nos abrir para aquelas orientações espirituais que nos são oferecidas. Mas a gente tem que buscar essas orientações. E, normalmente, a gente busca por meio de tentativa e erro, porque tudo na vida se apresenta para nós em dualidades, o par de opostos. Então, ser muito duro, ser muito afável, deixa passar tudo, vamos ter que encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos. O grande instrutor Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, deu um exemplo disso muito interessante, falando da necessidade de encontrar a nota certa. A nota certa naquele instrumento que parecia um violãozinho hindu, que eles deviam puxar a corda na tensão certa para que ela não ficasse repuxada demais e não estourasse, nem ficasse muito mole e não desse som. Então, a cada passo de nossa jornada, nós vamos ter que desenvolver nós mesmos o nosso discernimento para encontrarmos o equilíbrio entre ser muito duro ou ser muito deixa passar. Qual é o ponto de equilíbrio em cada aspecto da vida? Comer frutas é muito útil. Agora, a gente vai comer uma dúzia de bananas de cada vez ou meia bananinha. Então, a gente vai ter que... Olha, cada
aspecto de nossa vida, nós vamos ter que aprender a dose certa. Isso é discernimento que nos leva à sabedoria. Obrigado, Raul. Professor, Obrigado. Alguém disse, você gostaria de falar alguma coisa, querida? eu gostaria. Namastê, professor. Na verdade, essa sua última fala vem exatamente corroborar a questão do alinhamento dos seus objetivos com o objetivo de Deus. Não é essa a proposta? Exatamente, mas isso em termos gerais. Agora, em cada aspecto de nossa vida, nós vamos ter também que aprender a dosagem certa. Será que a gente deveria meditar 24 horas por dia? 7 dias por semana? 4 semanas por mês? A gente ia morrer de fome. Então, encontrar a dosagem certa. O reto caminho do meio? Isso mesmo, querida, isso mesmo. Pois então. No entanto, fica ainda essa difícil conciliação em se ajustar os seus objetivos com o objetivo de Deus. Muito bem, aí estamos nós, pobres mortais. A pergunta que não quer calar: quais são os objetivos de Deus? Será que nós já temos conhecimento suficiente para identificarmos quais são os objetivos de Deus? Alguém gostaria de sugerir quais poderiam ser os nossos objetivos sendo compatibilizados com os objetivos de Deus? Que todos seus filhos sejam felizes, certo? Muito bem, muito bem. Dorival, ótimo. Agora, nós poderíamos colocar de uma forma assim mais ampla. Por exemplo, todos nós somos expressões do Filho bem-amado de Deus, a quem Deus quer que seja totalmente feliz. Deus já fez a todos nós perfeitos. Nós todos já somos perfeitos. Porém, ele diz, você vai ter que mostrar a sua perfeição, que é de origem espiritual, quando você estiver usando aquela roupagem material do seu corpo físico, o seu corpo energético, o seu corpo emocional, os desejos, o seu corpo mental. Então, você, cada um dos aspectos de o Filho de Deus, vem a esse mundo com essas roupagens materiais com o objetivo de, na matéria, expressar o espiritual. Então, o objetivo de Deus é que todos nós retornemos à casa do Pai. O que significa retornar à casa do Pai no sentido espiritual? Voltarmos para o estado de consciência de que nós somos um com o Pai e, consequentemente, unos com todos os seres. Então, o grande objetivo, no seu sentido, vamos dizer, emocional para nós, seria nós voltarmos a ser totalmente felizes, bem-aventurados, né? Com todas as bem-aventuranças que foram apresentadas no início do Sermão da Montanha. Sermos bem-aventurados, uma felicidade que sai de qualquer imaginação humana, transcende. Mas para isso
que nós venhamos a nos sintonizar cada vez mais com a nossa origem. Nossa origem é espiritual, Atma, né? Então, Atma é uma expressão de Paramatma, que é o que nós concebemos como sendo Deus. Portanto, o objetivo de Deus para nós é voltarmos a ter outra vez a consciência de quem nós realmente somos. Ao irmos para aquela terra distante, esse mundo em que nós vivemos, nós como que perdemos a consciência de quem nós somos e passamos a acreditar na maior fake news de todos os tempos, a fake news de que nós somos o nosso corpo. Isso é uma fake news. Então, ao acreditarmos nisso, nós entramos num processo de regressão de nossa felicidade. E o Pai Mãe Celestial quer que todas as expressões de seu filho sejam felizes. Se você é pai, você quer que o seu filho seja feliz. O Pai e Mãe espiritual de toda a humanidade quer que todos nós sejamos felizes. Porém, para que nós sejamos felizes, nós vamos ter que redirecionar a nossa vida, os nossos valores, os nossos interesses para aquilo que nós realmente somos. O que é que nós realmente somos? Seres espirituais, expressões do Cristo interior. Quando nós conseguirmos isso, o nosso querer vai estar em perfeita sintonia com o querer do Pai Celestial. Shirley, você gostaria de dizer alguma coisa, querida? Eu gostaria. Eu acho assim que o objetivo de Deus, né? Eu não sei se estou falando baixo. O objetivo de Deus é despertar o divino que já está em nós, né? Eu acho que é por aí. É o divino que está conosco, que já vem conosco. Essa é a intenção que Deus... Esse é o objetivo. Eu penso assim, né? Sim, você tem toda a razão, mas eu só acrescentaria uma coisinha. A nossa natureza divina está dentro de nós. Então, dentro de nós. Então, Deus quer que nós venhamos a aprender a expressar essa natureza verdadeira, A consciência. nossa consciência, expressá-la no mundo exterior. É isso. Está dentro de nós a nossa verdadeira natureza em estado dormente, como uma sementinha. Todos nós temos essa sementinha divina em nosso interior. E o que Deus quer que a gente faça? Que coloque as condições apropriadas para essa sementinha germinar, brotar, crescer e se tornar a árvore frondosa que dará alimentação para as aves do céu e aqueles que buscam sombra. Então, você vê, está dentro de nós, mas está dormente. Deus, então, pede que nós todos venhamos a fazer o necessário esforço para que essa sementinha venha a germinar e crescer. Evoluir, né? Por aí. É uma atitude diária, né? É verdade. Tem que estar ali regando sempre, toda hora, todo dia, para que ela germine, né? Isso mesmo, isso mesmo. As pessoas que se enganam achando que indo uma vez por semana à sua igreja, ao seu templo, eles estarão cumprindo com as suas obrigações religiosas. Eu entendo diferente. Nós temos que viver 24 horas por dia, 7 dias por semana,
365 dias por ano, aprendendo a nos sintonizar com o propósito divino para cada um de nós. Então, por que demora tanto tempo? Parece ser tão difícil nós nos tornarmos mestres de sabedoria, que seria, de certa forma, alcançar o objetivo que Deus colocou para cada um de nós. Porque é muito difícil para nós superarmos o inimigo com o qual nós todos dormimos, o nosso pequenino ego. Obrigada. Pois não. Alguma outra observação? Pergunta? Então, vamos continuar. Então, continuando nos ensinamentos do mestre, ele vem com o ensinamento sobre não matar. E é um pouquinho chocante para nós. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá que responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino está sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá que responder na geena de fogo. É bem provável que, se Jesus estivesse em nossos dias de hoje, ainda teria muitos outros impropérios que nós dizemos a respeito dos outros, com consequências compatíveis com esses impropérios. Mas o importante que Jesus está chamando a nossa atenção é que nós não devemos nos concentrar exclusivamente nos atos materiais, porque antes que ocorra um ato, é bem provável que nós tenhamos dito alguma coisa, como nesses ensinamentos justamente que lemos agora, e tenhamos pensado algo, sentido algo. Então, o nosso mestre está dizendo: nós temos que mudar a nossa atitude interior, porque é a nossa atitude interior que vai condicionar o nosso comportamento exterior no mundo material. A velha lei, tratando de um estágio anterior e inferior de consciência humana, preocupava-se com as coisas externas, ou seja, com as ações. Jesus vem aperfeiçoar a lei, acrescentando os aspectos internos mais sutis. Assim, indignação, ressentimento, desejo de castigar outras pessoas ou de vê-las castigadas, desejo de ficar quites, um sentimento interior de satisfação quando a gente vê o outro sofrendo e diz: bem feito, bem feito. Né? Tudo isso, quando nós desejamos que o nosso próximo venha a sofrer por causa das coisas que nós acreditamos que foram ruins, foram injustas para conosco, todas essas atitudes são barreiras ao progresso espiritual. Então, nós temos que mudar as nossas atitudes. E Jesus nos dá uma sacudida, nos forçando a olhar na direção apropriada. A essência da mensagem de Jesus é de que o homem interno deve ser mudado. O homem interno deve ser mudado. Vem daí a ênfase que nós verificamos em documentos do cristianismo dos primeiros tempos,
que Jesus falava muito em metanoia. Alguns autores, geralmente associados com alguma igreja, traduzem metanoia de diferentes formas, como arrependimento. Metanoia não tem nada a ver com ressentimento. Eu conheço um pouquinho de grego. Metá é além de noia ou enoia, em grego antigo, é mente. Aquilo que está além da mente, ou seja, uma mudança na maneira de pensar. Então, no cristianismo primitivo, falava-se muito em metanoia, a necessidade da nossa mudança, reorientação do nosso pensamento. Muito mais do que na mudança das nossas crenças, dos nossos rituais. Esse mandamento passa a ser o respeito à vida no seu sentido mais amplo. Indica o ideal da inofensividade em ações, palavras, emoções e até mesmo nos pensamentos. Vocês me perdoem, eu vou repetir outra vez aquilo que já foi dito em outras situações, que tudo na nossa vida, tudo o que nós percebemos no mundo exterior e que sentimos no mundo interior tem a ver com vibrações. O som é uma vibração, a luz é uma vibração, e tudo é vibração. Então, nós temos que ter muito cuidado com todas as vibrações que nós geramos, principalmente com aquelas que a gente não está consciente de que estão afetando o mundo exterior, os nossos pensamentos. A gente sabe, não, eu não posso fazer atos que são considerados como crimes. Sei que eu faço isso bem escondido. E aí vai ter que se ver com a lei do karma. Tampouco eu posso falar coisas, porque as pessoas vão ouvir. Não posso mandar mensagens, porque o nosso celular pode ser tomado por alguém e vão saber as nossas mensagens. Então, a gente tem que mudar a nossa atitude com relação aos pensamentos. A gente tem que passar a viver interiormente de uma forma amorosa, de uma forma condizente com aquilo que a gente imagina e que a gente já leu, já ouviu falar sobre o reino dos céus. É um estado de consciência em que tudo na vida do indivíduo, todas as vibrações que ele está gerando, sejam compatíveis com as vibrações divinas de um mundo de unidade. Quando nós tivermos a consciência da unidade, não haverá mais nenhum problema, porque nós estaremos no reino dos céus. O reino dos céus é aquele estado de consciência da unidade com o todo, que é Deus, e com todos os seres. E, para isso, nós teremos que estar em sintonia com o bem para todos os seres. O que é amor? A gente, em nossa sociedade, é levado a pensar que amor tem a ver com o relacionamento entre duas pessoas, que envolva todos os aspectos de um relacionamento, inclusive o aspecto físico, sexual. Mas amor vai muito além disso. Nós podemos e devemos ter amor para com todos os seres sem uma interação física sexual.
Então, esse amor para com todos os seres significa querer que eles sejam, que eles tenham a vida que nós desejamos para os nossos filhos. Nós queremos que nossos filhos sejam felizes. Então, nós queremos também, geralmente, que os nossos irmãos, né, na família, também sejam felizes. Geralmente, mas isso aí é 90 e tantos % dos casos positivos. Mas nós devemos estender isso, querer que os outros sejam felizes, todos os outros. Isso é expressão do amor. E darmos ainda um passozinho além. Não só querer que eles sejam felizes, mas fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para facilitar essa felicidade de todos os nossos irmãos também. Nessa passagem aqui, de não matar, nós vemos também a condenação de alguém ao fogo do inferno simplesmente por chamar outro de louco. Isso seria, sem dúvida, algo injusto e cruel, se tomado literalmente. E uma das coisas mais tristes que nós vemos com muitos estudantes da Bíblia é que eles tomam todas as palavras literalmente, esquecendo que que todos os grandes instrutores, e Jesus, nesse caso, procurava nos dar uma ideia do espiritual que não tem forma, não pode ser percebido pelos olhos, pelos ouvidos, pelo olfato, pelo tato. O espiritual tem que ser abordado, vamos dizer assim, por analogias, por símbolos, por parábolas. Então, nós temos que usar imagens materiais para dar uma ideia, não é descrever, não, dar uma ideia do que aquilo significaria no mundo espiritual. Então, essa geena de fogo não é um lugar, não é um inferno, é uma ideia de sofrimento que nós vamos ter em virtude da lei do karma, a lei de causa e efeito, quando a gente pensa, fala coisas agressivas sobre nossos irmãos, quando a gente deseja o mal ao outro. Então, a geena de fogo é um estado de consciência de infelicidade, assim como o reino dos céus é um estado de consciência de unidade, de união, de bem-aventurança. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Pergunta? Então, continuando sobre oferenda e reconciliação. Jesus continua dizendo: portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer
que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim seja lançados na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Deixe-me quitar as minhas dívidas logo. E isso é inexorável por causa da famosa lei primordial da ação e reação no nosso mundo, a lei do karma, a lei de causa e efeito. Com relação à oferenda ao templo e igrejas, Jesus indica que a harmonia interior e o relacionamento harmonioso com as pessoas são mais importantes que os atos externos de veneração. Eu imagino que os sacerdotes, padres, pregadores, todos aqueles que estão associados com as igrejas, ficam um pouquinho desconfortáveis com isso, porque está dizendo, Jesus diz claramente que as oferendas religiosas, ritualistas, são secundárias quando comparadas com a harmonia no nosso relacionamento com nossos irmãos. Então, nós precisamos buscar, antes de tudo, com a grande prioridade, a harmonia na nossa vida com as pessoas ao nosso redor. Vale pouco aproximar-se do altar simbólico com oferendas e negar o que o altar representa, que é harmonia, paz, amor e união. Harmonia, paz, amor e buscar conciliação com o adversário. A hostilidade é discordante, destruidora da harmonia interna e externa. Portanto, o primeiro passo na vida espiritual será sempre a mudança de todas as atitudes e sentimentos de julgamento, críticas do nosso próximo. A coisa está ficando pesada agora. Mudar as nossas atitudes e sentimentos de crítica e julgamento do nosso próximo. Vocês me perdoem por dar uma paradinha aqui e lembrar, será que nós estamos fazendo isso? Especialmente nesses últimos dias, últimas semanas do processo eleitoral, em que a gente tem um candidato e considera o outro ou os outros como sendo apóstatas, isso, aquilo, tudo quanto é depreciativo, a gente joga num e endeusa o outro. Essa atitude de constante crítica e julgamento do nosso próximo, Jesus estava dizendo que nós temos que superar isso. Nós temos que desejar o bem do outro, ainda que, em virtude da necessidade de nós estarmos sempre levando em consideração e promovendo o discernimento, fazendo uma avaliação em termos humanos, materiais de nossa sociedade, preferir isso ou este a aquilo ou aquele. Então, o discernimento nos
permite e demanda que a gente faça escolhas. Mas a gente tem que fazer escolhas, inclusive no processo eleitoral, sem demonizar o outro. Acreditar que um está muito mais preparado do que o outro, muito mais confiável, muito e mais isso, mais aquilo. Isso é perfeitamente cabível e necessário. Agora, o importante é o que a gente vai imputar ao outro ou aos outros. Esse que é o nosso grande desafio. Nós temos muita dificuldade em fazer escolhas em que um é endeusado e o outro ou outros sejam demonizados. É isso que nós temos que aprender a superar. É fácil? Todos nós sabemos como é difícil. E é um alerta para todos nós fazermos esse esforço. Não, eu escolho esse, tenho total confiança que ele é o melhor. E, com relação ao outro ou outros, nós desejamos que ele, Senhor, Pai, Mãe Celestial, envie luz para esse nosso irmão e irmãs que não sabem o que fazem. Então, será que nós já alcançamos o estágio de conseguir fazer isso? Eu estou remoendo nesse ponto, porque é um momento histórico para todos nós. Estamos passando por isso, em que, em vez de fazermos escolhas com discernimento, nós estamos deixando os nossos sentimentos colorirem a imagem, o julgamento que temos de outro e a fazer muitos julgamentos que vão gerar karma para nós. A gente não quer mais karma negativo, basta. Nós queremos quitar as nossas dívidas. Então, esse ponto aqui é muito importante na nossa vida prática atual. O juiz, o policial, a prisão são símbolos e instrumentos da lei de causa e efeito. Jesus utiliza o vocabulário de sua época, seria válido até mesmo para os dias de hoje, para nos dar uma ideia dos instrumentos do karma. Isso é muito importante para nós. Como existem instrumentos do karma que estão constantemente nos oferecendo oportunidade de quitarmos certos débitos kármicos. E nós, muitas vezes, não temos a sabedoria suficiente para aproveitar para quitar um débito kármico alguém que é incômodo, que é chato conosco, nos critica, que é uma pedra no sapato, a gente acaba perdendo a paciência e dizendo poucas e boas. E aí, em vez de quitar o débito kármico que nos foi oferecido, a gente quita e aumenta. Gera um novo, talvez até mais abrangente e doloroso para nós no futuro. Então, esse alerta que o mestre nos dá aqui é de extrema importância na nossa vida diária. Eu aproveito o ensejo para mencionar que algo que parece ser incongruente com a lei de causa e efeito. A gente imagina que os bons vão ser tratados a pão de ló. Os maus vão ser tratados a casca de pão duro. E
nem sempre é assim. A gente fica aí perplexo com pessoas como Chico Xavier, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, todos os grandes santos e benfeitores da humanidade, Gandhi, e todos aqueles que promoveram o bem da humanidade, eles sofreram muito. Por quê? Parece que há uma incoerência da lei do karma. A lei de Deus é sábia e justa. Deus é amor, justiça e sabedoria. Para que as pessoas possam alcançar os níveis mais elevados da evolução, possa se tornar um arhat, que é a porta para se tornar um mestre de sabedoria, ele tem que estar em dia, quitar totalmente seus débitos passados de muitas vidas atrás que ainda podem estar pendentes. Então, a gente vê que todos esses grandes benfeitores da humanidade tiveram muito sofrimento na vida em que se tornaram conhecidos como benfeitores da humanidade. Por quê? Porque estavam quitando aqueles débitos de um passado distante, vidas anteriores, para alcançar aquele nível que eles já expressavam: amor, dedicação, sabedoria na sua vida diária. E vamos nos lembrar que uma questão prática sobre a quitação de nossos débitos kármicos, nossos pensamentos e sentimentos são os pontos de partida do nosso comportamento. Aquele que vive pensando que é um vil pecador está consolidando uma atitude interior que vai fazer com que ele continue a cometer os mesmos erros passados. Mas eu sou um vil pecador. Eu sou um vil pecador. Tem pessoas, infelizmente, que se autoflagelam com essas imagens negativas de si mesmo. Os psicólogos podem nos trazer inúmeros exemplos disso. E é isso que nós temos que aprender a mudar em nós mesmos. O julgamento. Tirar o julgamento de nossa vida, inclusive a nosso próprio respeito. Porque tudo o que a gente pensa, o que a gente sente, é uma vibração. Essa vibração fica ao nosso redor e fica realimentando os nossos conceitos, as nossas atitudes. E aí a gente se torna escravo daquelas vibrações negativas. Toda a mudança começa na mente. Nós precisamos de pensamentos positivos. Quem sabe todos os dias dizermos uma ou várias vezes, minha sugestão, dizer: minha verdadeira natureza é divina. Estou determinado a expressar em minha vida diária as qualidades de minha alma, como luz, paz, amor, harmonia e alegria. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou observação? Então, continuamos.
O adultério. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. É interessante que a cultura daquele tempo, que, de certa forma, também reflete a cultura dos nossos tempos, é muito tendenciosa. Está tomando a mulher como um objeto de desejo e o homem como o agente no mundo, o que é uma atitude que nós sabemos que não reflete a realidade. Mas vamos tomar as palavras do Evangelho, assumindo que elas foram registradas corretamente. Nós temos aqui mais um exemplo da importância da atitude interior de nossos pensamentos, desejos e de nossas intenções. Nós construímos nosso mundo exterior a partir de dentro. Tem uma palavra bíblica, uma frase bíblica que é de extrema importância, que vale a pena a gente guardar isso, escrever e memorizar. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Como o homem, como o ser humano pensa em seu coração, assim ele é. Portanto, nós precisamos desenvolver a capacidade do autodomínio, do controle mental das paixões, especialmente da luxúria. Não basta abster-se das ações, os pensamentos lascivos, também precisam ser controlados, pois eles incitam o ser humano à ação. Tudo começa no interior. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos. O controle da luxúria é especialmente difícil em nossa sociedade, pois os meios de comunicação, os valores da sociedade estão constantemente alimentando a atração sexual. A maneira de vestir, a maneira de dançar, a maneira disso, tudo, no final de contas, tem a ver com aquilo. Então, a questão da continência é complexa, pois depende do estado de evolução da alma e do comprometimento do discípulo. Está relacionada com outra passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 19, em que diz: há eunucos que nascem assim, há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Outra vez, um viés machista. Mas vamos tomar as palavras bíblicas como nos foram legadas. Essa é uma das questões que geram as maiores perplexidades e frustrações entre as pessoas que procuram trilhar a senda. Algo é pedido que vai contra os impulsos e anseios mais básicos dos seres humanos, todos os seres humanos, homens e mulheres, sem explicar a razão de ser dessa instrução. Muitas pessoas, principalmente aquelas que recebem mais instruções, vamos dizer, religiosas do que espirituais, ficam realmente perdidas nesse particular. O buscador espiritual precisa saber que o objetivo da continência não é a repressão, nem nenhuma razão de ser.
seu propósito é acumular energia e dirigi-la para o objetivo final de todo buscador espiritual, que é entrar em sintonia com o seu ser interior, com o seu ser espiritual. Não é um fim em si, mas um meio indispensável para conter a mente contra as paixões dispersivas e direcioná-la para o conhecimento de Deus. Por que Jesus não deixou isso claro? Certamente não foi por desconhecer, nem por se esquecer dessa questão. A razão para isso é que o processo de redirecionamento da energia sexual para fins de expansão de consciência é, figurativamente, um caminho minado. Por quê? Porque precisa ser abordado pelo mestre de forma contundente, mas sem maiores explicações na passagem mais adiante do próprio sermão apresentado, como não atirar nossas pérolas aos porcos. Por que tudo isso, essa contundência, não faça, mas sem dizer por que não pode fazer? Trata-se da ativação e direcionamento da energia da Kundalini para os chakras superiores, que veja só, é um processo indispensável para a iluminação, que, em virtude dos perigos inerentes ao processo, só deve ser levado a cabo sob a supervisão de um iniciado avançado capaz de acompanhar e controlar o processo que está ocorrendo em outro indivíduo. Essa questão da Kundalini, meus irmãos, é um dos temas mais delicados do ocultismo. Por quê? Porque é absolutamente necessário para a grande expansão de consciência. E aí a gente diz, oba, eu também quero. Só que é uma das coisas mais delicadas, mais difíceis de serem operadas, porque não existem botõezinhos, como no computador, na parede, para a gente controlar a luz elétrica, controlar o programa que nós estamos assistindo na televisão. Não existem botõezinhos externos. O controle da Kundalini é interior. E adquirir esse tipo de capacitação para despertar e elevar a Kundalini é extremamente delicado. Mas veja só, tem duas coisas aqui que devem ser levadas em consideração. Despertar e elevar a Kundalini não é tão difícil como controlar a Kundalini. O bicho pega realmente no controle da Kundalini. Aqueles que aprendem certas práticas, e algumas dessas práticas podem ser encontradas na literatura, e eu não aconselho as pessoas buscarem despertar a Kundalini sozinhos, porque é possível a gente conseguir despertar a Kundalini, mas muito difícil sem a ajuda de alguém capacitado de controlar a Kundalini. Há algumas décadas atrás, vários gurus indianos foram para os Estados Unidos e a maior parte deles acabou
na Califórnia, é o estado americano em que as melhores coisas e as piores coisas se encontram. E esses gurus acabaram sendo contaminados pela grande atração do dólar e começaram, então, a oferecer em retiros espirituais de uma semana, de um fim de semana, como despertar a Kundalini. E, gente ia atrás disso por uma modesta contribuição para as despesas necessárias. Então, a atração do ganho financeiro fez com que esses gurus que sabiam como controlar em si, mas não estavam inteiramente capacitados a controlar nos outros, ensinassem os passos iniciais. Resultado, muita gente pirou, porque alguns davam aquele impulso na Kundalini que ela subia da base da coluna um chakra para cima, que é o chakra sexual. E aí essas pessoas viravam tarados, que só pensavam naquilo, só queriam aquilo, e perdiam uma encarnação por causa disso. A Califórnia tem um número proporcional de clínica para tratamento desses desvios comportamentais muito maior do que outros estados americanos, por causa daquele afluxo de pessoas ensinando prematuramente o despertar da Kundalini sem serem capazes de consolidar o controle da Kundalini. Então, eu imagino que as palavras muito contundentes de Jesus a respeito da licenciosidade, a necessidade de controle da força sexual sem explicar o porquê, deve-se ao fato de que, se fosse mencionado que isso era necessário para despertar a Kundalini, e então o pessoal lá, como agora, ia dizer, eu quero também, e ia encontrar alguns indivíduos que poderiam se deixar levar pela atração monetária de ensinar pelas metades, com seríssimas consequências nefastas para essas pessoas. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Podemos, então, encerrar a nossa reunião de hoje com esse compromisso interior de nos lembrarmos da importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, e nos determinarmos a nos lembrar todos os dias que eu sou uma expressão divina. A minha missão nesse mundo é expressar o divino em mim, como luz, paz, amor, harmonia e alegria. Essa salvaguarda e redirecionamento todos os dias é muito importante para que a gente seja sempre orientado para o alto. A gente vai se esquecer durante o dia, boa parte do dia, mas aos poucos a gente vai cada vez mais se determinando a focar naquilo que vai fazer a diferença
no nosso progresso espiritual ou não. Encerramos, então, a nossa reunião. Eu agradeço a todos a paciência, a dedicação e posso assegurar, da minha pouca experiência, que essa dedicação faz toda a diferença no nosso ritmo de progresso. Boa noite, fiquem em paz com Deus, com muita luz, muita paz. Amor todos têm aqui, mas que tenham também muita paz, harmonia e alegria. Boa noite. Boa noite, Raul. Obrigado. Fiquem em Boa paz. noite, Raul. Boa noite a todos. Boa noite a todos.